Bom, pessoal, boa noite. A gente vai começar hoje, né, o segundo encontro síncrono sobre as conversas que a gente está tendo sobre a forma, né, as experiências que vocês já tiveram até hoje no trabalho de vocês com experimentação, também sobre trabalho remoto, né, sobre como está sendo aí adaptar, talvez, essa questão da experimentação no trabalho remoto. Então, hoje é, assim, segunda-feira, para quem não participou, foi um encontro muito bacana, né? Que a gente conversou bastante, teve muito relato interessante sobre várias coisas que a gente nem imaginava que pudesse acontecer, né? Aí hoje vai ser a mesma coisa, tá? Tem bastante gente que não estava na segunda, então vão ser outras experiências, né? Gabi, quer? Pois é, boa noite, pessoal. Na segunda-feira a gente se propôs, né? Quer dizer, a propósito do programa mesmo do curso seria esse, a gente separar alguns momentos para a gente compartilhar experiências, né? Que eu acho que isso acrescenta bastante. Um falando um pouco do que já fez, ou do que já teve vontade, do que deu certo, do que deu errado. Eu acho que isso alimenta bastante e enriquece as nossas aulas. E aí, na segunda-feira, o tempo também estava muito ruim, estava bem chuvoso, então a gente acredita que isso pode ter atrapalhado também o pessoal de entrar. E aí, a gente queria fazer umas outras perguntas para quem já participou na segunda, é claro, mas a gente gostaria de iniciar com o pessoal que não estava na segunda-feira, e claro, se vocês quiserem, porque a gente começou a falar sobre a experimentação mesmo, a importância da experimentação, de fazer atividades práticas na sala de aula de vocês, se vocês têm essas experiências, se deu certo, deu errado, vocês já tentaram fazer, quais, de repente, se dá mais certo, se a maneira de só fazer a experimentação mostrando aos alunos, né, sem eles tocarem, se é o que vocês conseguem realizar melhor, ou com eles todos botando a mão na massa. A gente acabou ouvindo bastante que a gente tem mais vontade do que a gente consegue executar essa experimentação em sala de aula, principalmente por causa do cronograma, né, do calendário, que é bem apertado, a ementa é bem apertada tanto do fundamental quanto do ensino médio. E aí a gente queria saber, assim, de vocês, essa importância da experimentação, se vocês conseguem praticar ou não, mesmo agora nesse primeiro momento, mesmo sem pensar na pandemia, na ideia geral, né? E aí, Marcelo, a Mércia, a Rosita, a Shirley não tiveram na segunda-feira, não puderam, e aí a gente queria saber se vocês podem compartilhar isso com a gente. Claro que a Larissa já falou, a Adriana, a Soraya ajudaram muito na segunda, a gente vai querer que vocês falem também, mas assim, se vocês pudessem, quem não estava na segunda, iniciar isso, a gente agradece bastante. Pode começar Aqui, quem quiser. eu posso começar, mas eu tenho medo de falar um pouco mais assim. Mas assim, eu queria ver se alguém poderia falar, talvez eu falar mais para o final, até mesmo por uma limitação de tempo, que experiência a gente tem várias assim, e aí acaba falando, né? Inclusive eu vi que a Mércia escreveu aqui, mas assim, antes de, não sei se a Mércia poderia falar primeiro, né? Mas eu queria que você soubesse que realmente na segunda-feira eu realmente não pude participar pela questão da chuva, mas eu acompanhei todo o bate-papo que vocês tiveram. Eu vi, inclusive, Gabriela, que você foi a primeira a compartilhar a sua experiência, né? Trabalhando com as turmas de nono, primeiro, do ensino médio. Também fiquei assim, muito contente com o relato da professora, acho que é lá de Recife, né? É, falando, né, das histórias do tablet. Ceará, não é, Larissa? Não sei se é de Recife, de Fortaleza, enfim. E assim, eu achei muito interessante, inclusive, eu também fiquei com a mesma sensação que vocês ficaram quando ela falou que tinha uma disciplina só para prática e tal. Eu falei, nossa, cara, como que seria bom se isso tivesse, até mesmo para evitar aqueles problemas que o Durval falou, que tiraram a química do primeiro período. Achei bem interessante essa troca de experiência, mas aí depois eu deixo para falar depois. Vou passar aqui para a Mércia.
Se você puder começar, Mércia, senão a gente faz o rodízio aí. Posso começar assim. Vocês estão me ouvindo, é porque minha tela fica travando o tempo todo quando eu estou no Zoom. Sim, Mas, estamos vocês estão me vendo? Ah, nossa, se eu ligar a câmera. Pronto. Boa noite, gente. Vê só, no meu caso de experimentação, eu tive a sorte, né, a escola em que eu trabalho tem uma disciplina só de laboratório de química. Então, aí eu, né, fico à vontade. Então, junta a turma do primeiro e segundo ano, a gente não tem terceiro ano ainda. A escola é nova, começou ano passado. Então, eu tenho essa sorte da gente trabalhar, né, dentro ter um momento só para prática, só para viver essas experiências. E aí chega um impasse, né? Tem um horário para laboratório, mas a gente tem um ambiente ainda de laboratório, a escola é nova. A gente não tem reagentes, então o que a gente trabalha muito nisso? A gente trabalha muito química na cozinha. Então, é cozinhando mesmo, é todo mundo mão na massa, os alunos adoram, né? Quando a gente tem esses momentos de mão na massa, então os alunos sempre preferem, e eu acho que é muito mais interessante, né? Claro que o experimento demonstrativo, ele é muito importante também na sala, principalmente quando a gente está, né, na aula teórica, aula prática, né, os dois momentos, mas a experimentação feita pelos próprios alunos é enriquecedor demais. Então, eu tenho essa sorte de ter uma disciplina que é laboratório de química, trabalho com eles, infelizmente ainda não trabalho nas experimentos mais elaborados, porque a gente ainda não tem os reagentes ainda, nem todos os aparatos que, né, mas para que laboratório melhor que nossa cozinha, né? Então, já utilizei, inclusive, acho que foi a prática que vocês colocaram aqui, acho que foi semana passada, do carboidrato. Então, trabalhei com os meninos. No nosso caso, a gente colocou o cuscuz, né? Que a gente come bastante cuscuz aqui em Pernambuco. Então, nossa, quanto carboidrato! Então, claro, né? O cuscuz ganhou nos carboidratos ali. Então, assim, foi uma experiência fantástica. E eu nem tinha pensado, né, nessa questão do carboidrato, mas quando, né, vocês trouxeram o experimento, foi muito massa. Então, é isso. A gente vai trabalhando com o que tem, mas quanto ao horário, carga horária, eu ainda tenho essa sorte, né, de ter esse momento exclusivo com ele, justamente para experimentação. Mércia, essa disciplina é obrigatória? Todos os alunos fazem? É obrigatória. Eu acho que É as meninas obrigatória. falaram na segunda-feira que algumas não eram, né? Que era eletiva. Elas comentaram que algumas eram eletivas, né? E aí... Bom, é obrigatória, só que a gente não cobra, por exemplo, a gente não faz prova, essas coisas. A gente só pede para os meninos fazerem relatórios, só para eles pegarem a prática mesmo do que é ir para o laboratório, do que é fazer, né? Se bem que não é um laboratório ainda, mas o que é fazer um relatório, então já entra aí a interdisciplinaridade. E a gente tem também laboratório de física e biologia, e de matemática também. Então, assim, então todos são obrigatórios para os alunos, eles têm que fazer. Não gera uma nota, mas eles têm que assistir a aula, têm que participar. E eu acho que isso faz com que os alunos vão com mais, sabe, eles vão mais entusiasmados, porque eles sabem que não vão ter uma cobrança sobre aquilo, então eles se divertem mais. E eu acho que o aprendizado no final é bem mais gratificante, assim, para eles. Com certeza. Nossa, muito legal. Eu já fiquei maravilhado com elas contando na segunda-feira, agora eu fico mais ainda. Se a gente tivesse essa oportunidade, né? Mesmo que... Porque pelo que eu entendi das meninas falando na segunda e você agora, não tem essa necessidade de andar concomitante com a disciplina teórica, porque vocês fazem aquele fundamento todo explicando ali, né? Então, diferente do que a gente imagina, quando se tem um ambiente para fazer, a gente tem o professor, tem que dar aquele assunto teórico na sala de aula e depois vai para o laboratório para isso. Mas pelo que vocês estão falando, pelo menos que eu entendi, vocês acabam dando um fundamento, até porque há alunos de anos diferentes, né? Você falou primeiro e segundo, a Larissa Isso. e a Adriana também tinham falado que eram alunos de séries de anos diferentes. Então, vocês acabam fazendo uma fundamentação, amarra tudo, começa, meio e fim ali mesmo. Bem legal. Exatamente. Bom, por mim, acho que é só isso que eu tenho para falar, né, sobre a minha experiência da experimentação nas escolas. Eu não sei se eu posso fazer uma pergunta para você, professora? Pode sim. Como é que foi essa prática aí? Colocaram leite condensado? Porque aqui no Rio de Janeiro a gente coloca, né?
leite condensado no cuscuz. Como é que foi o resultado do experimento? Não, nosso cuscuz aqui é só, né, o fubá, tá? Então, a farinha de milho. Algumas pessoas colocam farinha de mandioca também, mas a gente não foi cuscuz recheado, não, porque a gente diz que cuscuz, quando a gente adiciona alguma coisa, é cuscuz recheado. E no nosso não, foi o cuscuz tradicional que a gente come aqui. Então, é basicamente fubá. E o que eu levei não tinha farinha de mandioca, então tinha só o fubá. Eu não sei se a galera que está aí com a gente aí ao vivo sabe disso, né? Eu sempre que eu posso, eu converso com o pessoal do Brasil inteiro. E esses dias eu estava conversando com uma professora de química da região norte, eu não sei se era de Roraima, algum lugar assim, e a gente começou a bater papo sobre as comidas do Brasil. E tudo isso começou quando tocamos no tópico do açaí. Nossa, o açaí dá uma polêmica danada, porque dizem que aqui no Rio a gente não toma o açaí de verdade, que o açaí de verdade é da região norte. E eu sempre fico pensando, né, nessas coisas de química da cozinha, né, que é tanta história para contar, né? E eu não sei se tem algum professor que está aqui com a gente, ou que não esteja aqui agora ao vivo, mas que futuramente vai ver aí esse bate-papo, se já fez algum trabalho a respeito da regionalização das comidas. Porque eu fico imaginando isso, né? Porque eu acho que você escreveu aqui que a professora Andressa, acho que escreveu que o cuscuz é salgado, né? Aí aqui bota leite condensado, lá na região norte do país o pessoal coloca come o açaí como se fosse uma espécie de feijão, e nosso país é tão grande que é uma riqueza tão grande. E a questão do experimento que você fez, no caso, com os seus alunos, você que seguiu todos aqueles passos que o professor Cláudio passou, tipo assim, de utilizar, fazer o preparo de todo o experimento do jeito, ou você fez alguma adaptação no experimento? Não, eu segui o roteiro praticamente à risca mesmo. A gente fez uma breve introdução, né, sobre as nossas comidas, então eu abordei as nossas comidas aqui. Nossa, pensei que não tinha ativado o áudio. Meu computador está todo bugado, mas vocês estão me ouvindo? Sim. Beleza. Então, fiz uma conceituação no início para a gente entender, né, o que a gente ia ver na prática, e deixei suspenso, né, a questão do carboidrato em si. Então, coloquei ali, no caso do feijão, eu usei a fava também, né, eu não tinha feijão em casa cozido, mas eu tinha fava, então eu levei a fava. E a gente fez, todos os alunos, eles botaram a mão na massa, a gente fez, e começou a discussão de qual era qual, mas foi bem à risca do que o professor tinha dado. Então, não fiz muitas adaptações, não. Assim, só adaptação no próprio experimento que eu utilizei, né, as coisas que eu tinha em casa. E eu quis botar o cuscuz, né, que está na nossa dieta todo dia. Então, eu quis colocar aqui na nossa regionalidade, aqui na nossa cultura. É legal você falar isso, porque assim, muitas vezes a gente dá o exemplo, né, do experimento igual o Cláudio fez aquele dia, e aí essa adaptação da regionalidade é tão legal, né, porque assim, ele pode não ter testado esses materiais que você testou por dificuldade de encontrar aqui, e aí os materiais que estavam no roteiro você pode ter dificuldade de achar aí, você teve que fazer uma adaptação. E aí, no fim das contas, a prática ela vai ficando cada vez mais completa, né? Vai juntando essas informações todas e tal, se for seguindo tudo direitinho, né? Do jeito que você falou. Mas é legal como que isso vai só somando, né? Esses relatos vão somando um ao outro. Muito, muito interessante isso. Por isso que é bom a gente se reunir, conversar todo mundo sobre o que já fez. É legal mesmo. Pois é, e abrange a realidade de cada um, né? A cultura de cada região, de cada escola, né? De cada grupo. Bem legal mesmo. Shirley, Rosita, também sintam-se à vontade de falar. Boa noite, vocês estão me ouvindo? Minha internet está muito ruim, qualquer coisa vocês sinalizem, tá bom?
Estamos sim. Então, eu sou professora de ciências, na verdade, mas eu sou professora dos anos iniciais. Na verdade, eu estou fora de sala, saí da sala de aula em 2019 e fui para o departamento pedagógico para assumir a implementação de ciências nos anos iniciais. Então, o meu trabalho, na verdade, ele não é diretamente com os alunos, a gente faz um trabalho com os professores, né? Porque nos anos iniciais a gente não tem essa exigência de uma formação específica, né, para cada componente curricular. O professor tem curso, né, curso normal, ou ele é formado em pedagogia. E a gente se viu um desafio muito grande com a BNCC, porque ela veio para trazer, né, de fato, apresentar a ciência, apresentar a química e física, desde o primeiro ano. Então, a gente trabalha sempre nessa perspectiva de experimento, fazer essa construção dessa aprendizagem com os meninos, né? Sair um pouco dessa questão, porque a gente tem uma dificuldade muito grande, porque a gente tem um compromisso muito grande com a alfabetização em linguagem. A gente sabe disso, só que a gente não pode deixar os outros componentes de lado. Então, a gente tenta fazer essas articulações, mostrar essa importância de trabalhar e a importância da gente não levar esse conteúdo para mostrar que ele é o sujeito da aprendizagem e ele de apresentar essas novas habilidades, esses novos conteúdos, esses conteúdos relacionados à química, conteúdos relacionados à física também, para os professores que já estão fora aí, né, desse contexto aí há muito tempo, porque a gente sabe, né, que com essa nova reforma, esses novos panoramas, as habilidades elas têm mudado muito. Então, a gente teve o desafio de apresentar, de formar e de inserir cada vez mais essa experimentação para eles. Então, assim, a gente sempre trabalhou para construir. E, assim, a gente vê muita coisa bacana, assim, até agora, né, nesse ensino remoto, nós saímos de sala, a gente começou no remoto 14 de março, a gente ainda não conseguiu retornar, eu trabalho na prefeitura de Volta Redonda, quem é do Rio provavelmente deve conhecer, né, que é mais próximo. Agora a gente está fazendo esse ensaio para um retorno presencial, ver se a gente consegue retornar agora em setembro. Mas a gente vendo a plataforma, visitando as escolas, a gente consegue perceber que os professores eles propõem muita coisa, eles oferecem muita coisa. Teve até uma fala, né, da professora no encontro retrasado, que ela veio da educação infantil, né, mostrando lá, né, a questão lá das histórias, a contação de história, e a gente vê que os professores, mesmo de forma remota, eles têm apresentado para os meninos, e a gente via muito isso em sala também. Então, assim, a minha perspectiva no curso, de repente, seja um pouco diferente dos outros professores, porque eu não consigo aplicar diretamente com os alunos, mas eu tento aprender aqui para levar para os professores, para que eles sejam multiplicadores desses saberes. E a gente vai sempre fazendo adaptações. Os conteúdos, eles conversam, né? A gente fala que a gente tem essa iniciação, porque a alfabetização científica, a gente sabe que ela é um processo contínuo, né? Ela não se dá ali nos anos iniciais, isso aí é ao longo da nossa vida inteira, né? Até porque a ciência ela é mutável. Mas, assim, a gente percebe que os professores, eles se dedicam muito e eles sempre tentam apresentar. Então, isso, a gente consegue ver que isso nos anos iniciais é uma prática muito bacana. A gente fala sempre dessa aprendizagem ativa, então o professor está sempre fazendo. Teve até um dos amigos que até levantou essa questão, nossa, como que é fazer um experimento com uma turma de 30 crianças, né? E assim, é fácil, porque a gente vem dessa rotina. Este é o nosso trabalho. A gente mostrar para o professor que é possível a gente fazer essa construção desde ali do primeiro ano, né? Porque ele já vê isso muito lá na educação infantil também. Então, para que o menino ele se habitue nesses processos, né? Que a ciência ela é testada, né? Que é um processo prático, que ele consegue aprender, tirar as suas conclusões, levantar as suas hipóteses, né? A partir daquele experimento, confrontar, né? Esses saberes do senso comum. Então, a gente vê muita coisa bacana. E aí eu vejo nos experimentos, eu sempre tento tudo que eu vejo aqui, lendo, né, o e-book,
tentando fazer uma adaptação. Está falando de carboidrato? A gente tem habilidades lá no 5º ano que tem relação com a nutrição, com a pirâmide alimentar, então é uma prática bacana que a gente consegue apresentar para os professores, para que eles apresentem para os alunos. Quando falou do ciclo da água, a gente tem habilidades relacionadas ao ciclo da água nos anos iniciais também. Então, assim, acho que hoje o que eu posso falar de contato com o experimento é isso, tentar aprender para tentar multiplicar aí com os professores, para que eles possam multiplicar isso com os meninos em sala de aula. Ô, Shirley, foi alguns vídeos que a gente coloca, a gente tenta até sinalizar, assim, esse experimento aqui, se for para uma série mais avançada, você consegue falar de tal assunto, se for para uma série mais inicial, você fala de outra coisa, porque talvez a maioria dos experimentos é possível fazer essa adaptação, né? Você só tem que saber ali até onde você pode ir, até onde você consegue ir, o que que você tem que chamar atenção num caso ou no outro, né? Mas se você tiver qualquer dúvida, porque quando a gente pensou no curso, a gente pensou realmente que não seriam só professores de Química e Biologia que iam se inscrever, a gente deixou aberto, né? Porque a gente sabe dessa coisa da ciência nas séries iniciais. Qualquer dúvida que tiver, pode comentar ou lá no vídeo do experimento direto, ou então falar com a gente aqui no Encontro 5, alguma coisa assim, que aí a gente conversa, né, para ver o que que dá para adaptar, o que que dá para tirar, para pôr, ou então para chamar atenção mais num ponto, né? Isso é interessante também. Pode deixar, com certeza. Eu vou sinalizar muita coisa, pedir ajuda sempre, né? Pois é, o grupo aqui está disposto a ajudar no que for possível, no que a gente souber, a ferramenta que a gente puder auxiliar vocês. E é isso, né? Os assuntos eles vão se repetindo. A gente acaba vendo no Fundamental 1 alguma coisa de ciências, que vai repetir no Fundamental 12, depois no ensino médio, a gente só muda o foco, né? A linguagem, mas os assuntos eles se repetem muito. Então, a gente até pensou bastante na hora de fazer as práticas, os experimentos, para isso. Se a gente conseguir no fundamental, a gente consegue falar de tal assunto, no ensino médio a gente já consegue tocar em outro assunto, mas para abranger a todos, né? E aí não só a Shirley, mas qualquer um de vocês, né, estiverem fazendo curso, ou o pessoal que também estiver assistindo, tiver alguma dificuldade, a gente puder auxiliar, a gente está aqui para isso. Sim, e é um material muito rico, né? A gente, assim, eu consegui perceber que a gente consegue estar fazendo essas adaptações. Sim. Tá. Rosita, se quiser falar também. Se você também não puder agora ou depois, Marcelo, se quiser começar a comentar, sinta-se à vontade. Não sei se a outra professora vai querer falar, posso falar sem problema, mas o meu problema é eu me estender um pouco aqui, porque já vai falando pra caramba. Eu queria começar falando para a professora que acabou de falar, a professora Shirley, né? O nome dela, Shirley, isso. É que, além do pessoal aí do GPEC, que com certeza vai te dar um auxílio, eu acho que tiveram alguns trabalhos. Eu acho que caiu aqui? Estão me ouvindo? Estamos, eu acho que é porque o Alexander estava entrando, acho que era o áudio dele que estava fazendo interferência, mas acho que dá para falar já. Beleza. Então, é o que eu estava falando assim para a professora Shirley, além do pessoal do GPEC, que com certeza vai te ajudar. Eu acho que na primeira rodada de professores que se formaram do Prof.Ki, tiveram alguns trabalhos propondo kits de experimentos caseiros, né, para a escola e tal, que com certeza tem muita coisa no material, mas talvez esses trabalhos do Prof.Ki, se for procurar na página do programa de mestrado, talvez ache alguma coisa a respeito disso, né? Enfim, era só uma coisa para poder citar com relação à professora Shirley, mas
compartilhando um pouco da minha história aí com vocês, com uma proposta mesmo de talvez, né, agregar valor aí à vida de todos vocês. Eu também estou mais ou menos numa mesma vibe que a professora Shirley, que é talvez usar todos esses conhecimentos para passar para frente de alguma forma. Acredito que vocês não me conheçam, mas atualmente eu não trabalho mais em sala de aula, eu trabalho na internet, então eu tenho um canal no YouTube e eu faço aulas de química. Mas eu venho, né, obviamente, eu venho da sala de aula e já tem um tempo que eu estou fora dessa realidade. Bem antes da pandemia. Imagino que eu estou uns 4 ou 5 anos fora de sala de aula mesmo. Mas eu passei por muitas experiências nesse contexto de sala de aula e também fora de sala de aula aqui na internet, que eu acho que vale muito a pena compartilhar com vocês, porque hoje vocês estão vivendo a realidade que eu estou há uns 4 ou 5 anos, né? Mas eu estou nesses dois caminhos há cerca de 10 anos, tanto na internet, já tem 10 anos que estou aqui, cheguei aqui num contexto onde tudo era mato, então muito das coisas que vocês hoje vivem, eu já estava vivendo lá 10 anos atrás, por exemplo, qual câmera comprar, vale a pena comprar microfone ou não, e como é que eu vou botar a lâmpada e tal, essas coisas assim. Há 10 anos atrás a gente já vivia isso. E em sala de aula já passei por muitas situações que, por exemplo, a professora que, lá de Recife, que estava no primeiro encontro comentando que às vezes tem um aluno interessado e tal, não, mas por aquele ali vale a pena você seguir. Todas essas coisas eu já passei e com certeza em algum momento eu volto para a sala de aula também, porque o trabalho aqui só na internet ele é muito solitário, a gente fica muito sozinho, tendo uma necessidade de ter contato com as pessoas. Mas, assim, eu separei algumas coisas aqui para poder compartilhar com vocês, que era especificamente com relação à sequência dos anos letivos que eu trabalhei e que eu posso compartilhar aqui com vocês, começando pelo presencial. Experiência que eu separei assim, com relação ao nono e primeiro ano foi que no nono e no primeiro ano eu sempre tive uma experiência com relação à prática mesmo, à aula prática, com relação ao tópico de separação de misturas. Separação de misturas sempre foi algo que deu muito certo. Acredito que a grande maioria dos que estão aqui utilizam desse tópico do conteúdo para falar, poxa, olha, os químicos, eles utilizam de várias metodologias para fazer os seus experimentos e tal, dentre eles a separação de misturas. Então, separação de misturas é algo que deu muito certo, mas a experiência que eu tenho aqui para talvez uma novidade, não sei, né, algo que eu sempre vivi, é que separação de misturas era interessante, mas eu sempre tive muito problema com a questão de gestão do tempo. Era uma deficiência minha e eu estou jogando aí na roda, né, para quem por acaso tiver alguma experiência que possa me ajudar mesmo, né, que sempre que eu começava a aula, ia muito bacana, era muito interessante, mas no final era uma bagunça, nossa, e era sujeira com óleo de cozinha, que, caraca, sai correndo e tal, e aquela confusão, aquela maluquice de, caraca, o professor está querendo entrar e eu estou aqui enrolado, uma confusão danada. Então, eu sempre tive esse problema de gestão de tempo. Então, o que era bom de um lado, de outro, era um problemão que era para arrumar a bagunça toda. Esse era o primeiro... Oi. Deixa eu te interromper rapidinho, só para... Senão depois eu posso até esquecer. Em relação à separação de misturas, uma prática que a gente faz no GPEC com os alunos presencial é a prática de cromatografia e papel. Ela é uma prática demorada, mas como a gente faz outras coisas, ela é a primeira que a gente faz e a última que a gente mostra o resultado. A gente monta ela, deixa correndo, depois a gente volta nela no final. Não faz tanta sujeira, né? Mas, assim, é uma prática um pouco mais específica e e mais difícil de contextualizar, né? Não é assim uma coisa tão comum na vida dos alunos, né?
mas é um exemplo assim de uma coisa que a gente consegue fazer. Pois Se a gente não tiver outra atividade para fazer, a gente usa esse tempo, né, que está correndo ali, o solvente, para explicar, para abrir para as perguntas, então acaba encaixando bastante. Pois é, mas aí é que está. A cromatografia é uma coisa que, por exemplo, aqui nas minhas aulas do YouTube, quando eu resolvi colocar todos os conteúdos do ensino médio para o pessoal, eu falei assim, cara, eu vou fazer uma parada diferente, que eu vou colocar separação de misturas como o último tópico do conteúdo. Justamente por conta da cromatografia. Eu, inclusive, até separei aqui para falar de cromatografia, porque eu vejo que cromatografia é um assunto que ele tem muitos pré-requisitos de bagagem do aluno. É um assunto que é maneiro, mas você fica naquela assim, tipo, cara, como é que eu vou mostrar a cromatografia para o camarada que ainda não tem um conhecimento de polaridade? Ele não vai entender, por exemplo, o conceito do que é mais polar, o que é menos polar. Então, eu sempre tive esse ponto com a cromatografia. E eu, inclusive, né, até agradeço você ter tocado no assunto de cromatografia, porque eu nunca parei para pensar em talvez colocar num contexto de uma turma, pensando no início, no final, né, deixa correndo lá a cromatografia, e talvez falar assim, pô, ficaram curiosos? Então, aguardem que em algum momento no futuro eu resgato aqui essa metodologia. Mas o grande lance é que a cromatografia ela caiu como uma surpresa em 2017, se não me falha a memória, 2017 ou 2016 no Enem pela primeira vez. Foi algo inédito. E eu falo para vocês que dos livros didáticos do ensino médio, pelo menos que eu consulto a maioria deles para poder fazer as coisas, o único que trazia a cromatografia ainda como primeiro tópico era o livro do Usberco e Salvador. Os outros não têm isso. Pode ser que tenha algum, mas pelo menos passando o olho aqui, não tinha. E, enfim. Então, assim, eu separei o tópico da cromatografia também para comentar com relação a essa questão. O Alexander está comentando aí do volume único dele, eu não tenho aqui, eu tenho só os volumes separados daqui, mas eu trouxe aqui eu separei aqui a cromatografia para falar para vocês, trazer talvez como uma sugestão, já que a gente está no contexto de ensino online, sugerir vocês, professores, fazerem a cromatografia sob forma de vídeo. E aí é que entra o que o Durval comentou, e é que entra talvez um conhecimento técnico de produção de vídeo. Talvez eu possa agregar valor aí ao trabalho de vocês, que é talvez um conceito de fazer um time-lapse. Não sei se os que estão aqui conhecem o time-lapse, né? E eu eu gravei um time-lapse daquela cromatografia, utilizando cores de canetinhas e tal, utilizando o papel de filtro de fazer lá café e tal, e foi uma parada que foi muito bacana. E eu tive, com esse experimento, bons resultados e tal, e assim, é algo que deu certo, eu compartilho aí com vocês a cromatografia. Era um tópico que eu queria trazer para vocês, que vale a pena vocês fazerem, testar com uma proposta de talvez instigar, agregar valor aí ao trabalho de vocês. E deixa eu ver outro tópico que eu separei aqui. Enfim, ainda com relação ao nono e primeiro ano, né, tirando o tópico de separação de misturas, é uma dor que eu trago para vocês, que quem tiver aí talvez algo para poder trazer como ideia, é que eu sempre tive muita dificuldade com relação a práticas que vão após o momento de funções inorgânicas. Então, assim, eu sempre tive um pouco de dificuldade com relação a trazer experimentos que fossem bacanas para trabalhar, por exemplo, gases. Gases eu nunca tive aí
nunca me senti tão à vontade, por exemplo, pegar um balão de hélio, né? Vou pegar um balão de hélio e vou botar para vocês, crianças, engulam aí gás hélio, vamos falar engraçado e tal. Eu sempre nunca me senti muito à vontade com relação a isso. E aí, é algo que eu pergunto para vocês aí, por exemplo, com gases, o que vocês fazem como experimentos para poder trazer como ideia para mim, caso futuramente eu volte para a sala de aula? A gente no projeto ainda não, que eu me lembro, a gente ainda não fez um experimento com gás especificamente, mas eu já vi algumas vezes o pessoal do PIBID, né, com a professora Caiocco na época, eles faziam um experimento com geração de hidrogênio a partir de hidróxido de sódio e papel alumínio. E aí esse hidrogênio, eles faziam várias coisas com ele, né? Gerava uma espuma que explodia, ou então botava na mão e botava fogo. Isso, é o que explode na mão, isso aí. Ou então fazia uma bolha grandona assim e botava fogo também. O que eu lembro de trabalhar com gás especificamente era mais esse. Tem um experimento também de geração de acetileno, mas ele é um pouco mais complicado de conseguir aquele sólidozinho, que eu esqueci o nome agora, que comprava na material... Carbureto. Carbeto de cálcio. Carbeto. Isso, carbeto de cálcio. Ele é um pouquinho mais complicado de conseguir, né? A Caiocco até falou comigo uma vez que ela conseguia numa loja de material de construção, mas que não conseguia mais. Mas se conseguir também é uma opção de trabalhar com gás, né? Tem um experimento que a galera faz que com certeza vocês já ouviram falar, né? Porque todos nós tivemos infância e provavelmente todo mundo aqui aprontou, né, em algum momento, que é pegar saco plástico preto e aí deixa no sol para esquentar e a parada sobe. Só que eu fico assim, não vou fazer isso, porque eu vou estar poluindo e tal, tem toda a temática de poluição. Não rola. Aí fica assim, caraca, gás. Mas aí, já pegando o gancho que você comentou aí do hidróxido de sódio produzindo hidrogênio... Posso falar rapidinho aqui de uma coisa que eu lembrei também? O experimento da balança que a gente faz, não sei se você já viu, acho que ele está no e-book também, né? No primeiro eu sei que está. Só no primeiro, né? Tá só no primeiro. Isso. É o experimento que a gente faz o processo de combustão, né? Bota fogo no bombril, vê que após o processo de combustão aumenta a massa e queima algodão e vê que diminui a massa. É uma coisa que dá para trabalhar também com a presença do gás, não necessariamente a visualização ali do gás, do volume e tal, mas dá para perceber essa coisa da massa do gás. Nossa, a gente fazia isso quando era criança, né? Ficava rodando bombril, pegando fogo. Mas assim... Marcelão? Fala aí. Tá me ouvindo? Cara, desculpa, eu estou aqui com a câmera fechada, que eu tive um probleminha no computador essa semana, eu estou com outro computador aqui, eu vou ter que ficar aqui com a câmera fechada. Você está me ouvindo bem aí? Beleza. Eu vi você falando sobre a questão do experimento de gases, né? Cara, tem um livro que eu já tenho há algum tempo aqui, que é muito interessante, de um professor da Universidade Federal de Viçosa, professor Per Christian. O nome do livro é Instrumentação para o Ensino de Química. Estou até com ele aqui em frente, eu vi que você falou. Eu fui ver que eu lembrei que ele tinha algumas coisas. Ele tem 2 experimentos aqui, que um deles ele faz a obtenção e propriedades do gás oxigênio e verificação de algumas de suas propriedades físicas e químicas, com material muito simples, tá? Materiais muito simples. E ele tem um outro, que aí é uma aplicação da lei dos gases, em que ele faz a determinação do teor de peróxido de hidrogênio, de água oxigenada, né? Pela aplicação da fórmula PV-NRT. Então, assim, esse livro, falar a verdade, eu não fiz esses experimentos, esses 2, eu já utilizei outros experimentos desse livro, e com materiais de fácil acesso, cara, muito tranquilo, entendeu? Então, acho que, de repente, talvez valha a pena, eu posso colocar aqui a referência, talvez, de repente, dar uma olhadinha. Mas o Alexander, cara, me diz uma coisa, assim, eu sempre tive a sensação de que quando a gente entra num momento de falar de gases,
Logo na sequência vem estequiometria e a coisa começa a ficar meio esquisita, digamos assim, porque você começa com matemática demais, né? Assim, a galera que está aqui com a gente aqui ao vivo agora, vocês já fizeram alguma coisa de experimento? E aí, quando eu digo... Porque, assim, eu estou falando de experimento, mas a gente sempre contextualiza. Por exemplo, quando você está com um carro e que está numa temperatura muito baixa, o pneu ele tem que ser calibrado de uma forma, mas se você mudar a temperatura, estiver muito quente, você muda a calibragem lá do pneu. Esses paralelos a gente sempre faz. Mas, assim, vocês, né? Vocês já fizeram alguma prática quando entra no momento de estequiometria e gases? Ninguém. É uma parada que às vezes eu fico assim, porque o assunto de estequiometria, né? Você tem ali, né? Tipo, às vezes você fica... Eu sempre contextualizo a situação falando do bolo de chocolate. Vamos fazer um bolo de chocolate. Começa ali, vai para lá, vem para cá. E aí você começa a dar uma receita maluca para poder a galera, né, entrar. Mas em termos de prática mesmo, nunca tive a oportunidade, nunca vi nada assim que fosse tão interessante aí. O Anderson escreveu aí que tá o desafio lançado, né? Quem talvez puder compartilhar em outro encontro. Mas, assim, dá para continuar falando? Porque eu tenho vários tópicos Pode aqui. sim, pode falar, Marcelo. Tá. Agora eu quero gerar uma polêmica aqui, que essa polêmica eu anotei aqui quando eu vi a aula da professora Andressa, que ela fez um experimento que eu fazia com os alunos, né? Porque eu parei de fazer, não sei se a professora Andressa está aí, que é aquele experimento da glicerina com o permanganato de potássio. Teve uma situação que fugiu um pouco, certa vez, do controle, que foi quando eu fui fazer aquele experimento. Teve um aluno que ele acabou não se sentindo tão bem com aquele... dióxido de carbono e água, mas ele acabou não se sentindo tão bem. E ainda teve uma outra situação que você comentou, Durval, do hidróxido de sódio com o alumínio. Com relação ao hidróxido de sódio, gás hidrogênio, tem duas situações que me marcaram. Eu separei aqui também para falar para vocês. A primeira é com relação ao hidróxido de sódio, a produção de sabão caseiro. Eu não acho legal citar nome aqui, mas eu tenho uma coisa boa que, assim, eu lembro de muitas coisas que me falam. E no mestrado, logo, já tem uns 2, 3 anos isso, logo numa das primeiras aulas, teve um professor que falou uma coisa para mim que eu achei uma das coisas mais certas e mais bonitas, e aí eu levanto isso aqui para vocês, e eu acho muito certo, eu concordo muito com eles, que é com relação à produção de sabão caseiro. Porque sabão caseiro você usa hidróxido de sódio. E teve esse comentário do professor aí da Rural, que ele falou assim para mim, para os demais que estavam comigo na sala de aula, falou assim: não façam sabão caseiro, porque, cara, você está usando hidróxido de sódio, soda cáustica, aquilo ali, cara, às vezes a pessoa vai tentar fazer em sala de aula, um negócio que você ensinou, mas a pessoa não reproduz aquilo e não faz o negócio corretamente. E eu lembro que 1 ano antes, eu fui num pré-vestibular para dar aula e o sabão que estava sendo utilizado no banheiro era sabão que um aluno levou, porque foi na feira de ciências, fez sabão caseiro, e quando eu fui lavar a mão, cara, minha mão ficou toda, sabe, de hidróxido de sódio, aquela ardência mesmo. E aí eu falei assim, cara, eu vou levar isso para a galera, vou jogar isso na roda para ver o que eles acham. E eu pergunto isso para vocês. E o que vocês acham?
da questão de fazer sabão caseiro. Porque aí eu estou no contexto das funções inorgânicas, ainda no contexto do primeiro ano. E aí? Eu, particularmente, não acho válido também. Eu nunca fui muito a favor de usar a prática do sabão caseiro justamente por isso, porque envolve quase que uma precisão ali na quantidade de hidróxido de sódio para o negócio não ficar perigoso. Ela, assim, ela parece ser muito tranquila, né? Ela parece ser uma ótima opção, porque você está reduzindo o óleo usado, você diminui o rejeito, aquela coisa toda, né? Mas hidróxido de sódio é muito perigoso. Então, por essa insegurança de não saber até que ponto o aluno vai reproduzir aquilo em casa, vai querer mostrar que aprendeu e vai fazer e tal, eu sempre preferi não fazer. Não gosto também dessa ideia. Eu vi que também a professora Messia comentou aí. Eu tenho, assim, esses anos trabalhando aqui na internet, eu já recebi tanto hate. Vocês não fazem ideia de quanto hate que eu já recebi. E hoje, assim, tudo que, às vezes, no início a gente não pensa tanto, né? Isso foi um dos motivos que me levaram, né? Quando o Vinícius falou do curso na mesma, eu falei, cara, com certeza eu quero fazer, porque eu preciso, né, ter esse conhecimento técnico que vocês estão proporcionando para a gente, mas também trocar essas ideias com vocês, porque eu sempre fico com muito medo de exatamente tudo que você fala em sala de aula. E aí entra no ponto, né, que, para eu não me perder, com relação ao hidróxido de sódio, que você comentou, que eu também coloquei aqui para falar, que é com relação à eletrólise do cloreto de sódio. É algo que eu estou trazendo para vocês, compartilhando uma experiência minha, talvez agregue valor para a experiência de vocês, que quando eu trabalhava lá com as turmas de segundo ano, o que eu gostava de fazer? Eu gostava de juntar o assunto de pH com eletroquímica, e eu fazia a eletrólise aquosa do cloreto de sódio. Não sei se vocês já fizeram, e aí eu quero provocar em vocês qual é o problema que vocês acham que eu tive fazendo essa prática. Tentem imaginar qual o problema que eu tive. E aí estou em sala de aula, um ambiente fechado, e começo a minha prática. Pego lá, preparo a solução, cloreto de sódio, coloco o grafite ali, pego uma bateriazinha de 9 volts, armei o esquema todo, e na solução, o que eu coloco? Fenolftaleína. Eu tenho aqui fenolftaleína, então vou lá, preparo. Resultado esperado. Vai acontecer a eletrólise, e ao longo do tempo, eu vou ter uma virada da cor, porque eu vou estar fazendo com que o meio ficasse alcalino. Beleza, maneiro e tal. Cara, mas o que começou a acontecer naquele contexto? Teve uma aluna que começou a ter alergia. Adivinha por causa do quê? Por causa de quê? Exatamente por causa do cloro. Então, são essas experiências que a gente vai tendo, assim, que eu fico um pouco receoso. Eu não sei se a galera que está aqui já teve esse tipo de experiência. O que vocês fazem? Se vocês já fizeram esse tipo de prática, o que vocês poderiam falar para mim mesmo, para agregar valor? Porque hoje, deve estar fazendo uns 2 anos que eu prometi de fazer um vídeo demonstrando o processo de eletrólise aquosa. Mas eu não tenho coragem de fazer isso. Eu não tenho coragem de fazer porque eu estou mandando para o cara, né? E aí, quando você comentou do hidróxido de sódio, você falou do hidrogênio. E eu comentei isso do hidrogênio, que eu sempre fico com muito medo de fazer essas coisas, dar alguma treta, dar alguma confusão, porque aconteceu, enfim, só antes de eu seguir para o outro tópico, mas assim, vocês já fizeram essa prática? Não, né?
enfim, eu não sei se eu devo continuar falando aqui, porque eu estou comentando aqui os tópicos, eu não sei se tem outro professor que queira falar. Acho que é melhor deixar para outro dia eu continuar essas histórias, não? Porque tem um monte de gente que ainda não falou. Então, só respondendo o que você falou aí da gente não ter feito essa prática ainda, né? Toda vez que a gente pensa em colocar uma prática nova na visita do GPEC, é isso que o Anderson falou, a gente discute muito sobre a segurança. Algumas coisas a gente consegue fazer na capela, né? Que é um ambiente apropriado para realizar qualquer tipo de reação que envolva geração de gás, né? Ou solvente volátil, alguma coisa assim. Mas a gente tem noção que, para um curso como esse, em que a gente está compartilhando ideias para levar para a sala de aula, isso não é a melhor opção. Uma saída que pode ser feita, que eu já fiz, foi fazer experimento na quadra, que é um local aberto, arejado, né? Então, quando eu levava algum experimento assim, por exemplo, teste de chama, eu nunca gostei de fazer. Uma vez eu cismei e fui fazer. Aí eu fiz na quadra, não deu o resultado esperado, porque a quadra é muito clara, a gente não consegue ver bem a coloração da chama, mas não tinha a menor condição de eu fazer dentro da sala de aula, porque ela libera uma quantidade muito grande de gás. Então, assim, eu tive que pesar, né, até que ponto valia a pena eu fazer aquilo ali, mas a saída que eu encontrei naquele momento, naquela escola, foi de fazer o experimento na quadra. Aí toda vez que tinha algum experimento que envolvia algum risco, assim, desse tipo, era na quadra, até porque tinha também uma questão de... Assim, eu também fiquei meio paranoico e pensei em tudo, né? A sala só tinha uma porta pequena, se acontecesse alguma coisa, era muita gente para sair por aquela portinha, então, assim, eu fiz na quadra porque dava para sair fácil, né? Eu fico assim com muito receio dessas coisas. O teste da chama, por exemplo, era um que eu sempre quis fazer assim, mas eu também tenho medo disso, né? Talvez o cara chegar em casa e reproduzir, mas assim, acho que não tem muita coisa aqui para falar. Se em outro momento tiver tempo, até talvez eu compartilho. Mas eu acho que a última coisa que eu queria assim compartilhar com vocês é que eu sempre tive um resultado muito bom, né, com aquele experimento que a professora Andressa colocou, né, da glicerina com permanganato, que é até muito bacana, né, porque eu não sei onde vocês moram, mas aqui, pelo menos, o permanganato, eu só acho ele em comprimido, eu não acho ele em pó, então é muito bacana para você fazer aquele experimento, demonstrando a questão de cinética, você macerando lá o permanganato e tal, então você, ao mesmo tempo, você mata duas coisas. Mas eu não me recordo de ter visto no e-book, muito embora eu cheguei a dar uma olhada, mas não ter... Eu até separei aqui para compartilhar com vocês. Se por acaso está no e-book, desconsiderem o que eu estou falando, que é o experimento do vinagre com bicarbonato de sódio para demonstrar reação endotérmica. Reação exotérmica é muito comum no cotidiano, é muito interessante, mas endotérmica é difícil, às vezes, do camarada ele conseguir entender. Porque eu não sei vocês, mas a gente sempre fala de mudança de estado físico e processo endotérmico. Ah, você saiu da piscina, bateu um vento, você está com o corpo molhado, você sente frio. Por quê? Porque a evaporação é um processo endotérmico. Então, como você está retirando o calor da pele, você sente frio. Mas de reação química endotérmica, eu sempre tive um resultado muito bom com vinagre e bicarbonato de sódio, que aí eu colocava num copo o vinagre com bicarbonato de sódio e pedia para o aluno segurar. Segura para mim aqui. Pai, jogava o vinagre, o bicarbonato de sódio e sentia o processo endotérmico, a mão ficava gelada e falava, aqui é um exemplo de reação química endotérmica. Enfim, é algo que eu separei aqui para sugerir aí vocês. É isso. Talvez em outro momento eu conto outras histórias. Em outro momento eu conto a história para vocês do aluno que pegou a panela da avó e tentou aquecer a urina para ver se acha fósforo. Outro dia eu conto para vocês. Obrigada, Marcelo, por ter compartilhado. É exatamente isso que o Durval comentou. Às vezes a gente tem uma diversidade de experimentos que a gente queria colocar no projeto, né?
e também em sala de aula, mas é complicado, porque a gente já começa a pensar em todos os fatores, em tudo que pode acontecer. Claro que algum experimento simples pode dar uma alergia a alguém que a gente nem imagina que isso vai acontecer, mas aí é algo muito difícil, que pode acontecer, mas é mais difícil. Mas a gente tem pensado muito, que a gente pensa, vamos botar para falar daquilo outro, experimento tal, mas aí a gente tem esse pensamento, além deles tentarem reproduzir em casa, a gente também arriscar ali no laboratório, né? Que a gente tem até, de repente, até uma estrutura maior ali naquele ambiente, que é maior, é mais arejado, a gente tem um chuveiro, né? Para poder, se acontecer alguma coisa, numa sala de aula a gente tem menos estrutura ainda do que isso, mas a gente tem bastante dificuldade. E quando a gente faz alguma coisa, por exemplo, da balança, que a gente faz dentro da capela, a gente dá todos esses alertas, a gente fala, tem coisas que a gente vai poder fazer só demonstrativo com eles, porque geralmente eles fazem as atividades. Não dá para todo mundo fazer tudo ao mesmo tempo, mas todos fazem em algum momento, né? A gente tenta dividir, a gente divide os grupos e aí de 2 em 2 alunos faz um experimento e depois passa para o outro, para todo mundo fazer. Mas esses que podem possuir algum risco, a gente deixa mais para o demonstrativo. E a gente evita, porque eu acho que, como a Mércia falou, e eu também acho isso, a mão na massa eu acho muito mais legal do que ser só demonstrativo. Mas tem vezes que não dá mesmo. Mas a gente tem muita ideia, mas a gente acaba não botando em prática por isso, pelo medo, pelo risco, por eles reproduzirem, né? E é uma responsabilidade nossa. Mas muito obrigado por ter compartilhado. E aí a gente depois volta, você fala mais, sem problema nenhum, tá? O Alexandre e a Fernanda entraram depois também. Se vocês quiserem, a gente agradece. Se vocês quiserem compartilhar com a gente o que a experimentação é para vocês, a vivência que vocês têm disso, tá bom? Sintam-se à vontade, podem falar. Se eles não puderem falar agora, eu queria levantar uma questão também que o Marcelo tocou, que eu acho interessante a gente conversar um pouco, que é a questão da segurança. O pessoal que já está acostumado a fazer experimentos, né? Tanto seja nessa disciplina aí, que está todo mundo adorando essa ideia da disciplina separada para experimentação, ou para o pessoal que faz experimentação na própria disciplina sua teórica, né? Durante as aulas, se vocês também já tiveram algum problema com segurança, assim, de coisas inesperadas que pudessem, ou então alguma dica que vocês tiveram, assim, na hora, né? Às vezes a gente tem uns estalos na hora, assim, que a gente não pensou antes, mas vocês já tiveram alguma experiência, assim, em relação à segurança e tal? Eu posso falar? Ai, meu Deus do céu, cara. Dentre os tópicos que eu separei aqui, aí é que tá, pô, Alexander e os demais que não falaram, cara, me interrompam, porque... Pô, cara, fiquei à vontade para interromper aí os que ainda não falaram. Eu separei 2 situações, além da urina lá, que a avó quase que foi lá na escola para me bater, foi a situação... Cara, tem um experimento que é muito bom, que talvez vocês vão até querer... Ó, a professora Shirley, muito provavelmente ela vai querer fazer esse experimento com a galera. Quer ver? Vocês já fizeram a mágica em sala de aula, a mágica com a água que desaparece no copo do poliacrilato de sódio? Alguém já fez esse experimento? Tá. Ó, vou passar a receita aí, ó, professora Shirley, talvez você vai gostar disso e vai passar para os seus professores. Você vai pegar 2 copos e esses copos não podem ser transparentes. Aí, olha só como é que é o rolo. Dentro desse copo, aliás, não sei se são 2 ou 3, vamos botar 3 copos. 3 copos que não são transparentes, são coloridos. Dentro de um dos copos, você vai colocar poliacrilato de sódio. Onde que você acha isso? Você vai na agropecuária,
que vende ração e tal, e você vai pedir gel absorvente de plantas e tal. É o mesmo camarada que tem nas fraldas. Aí, o que você vai fazer? Em um dos copos, você vai colocar uma quantidade baixa de... uma quantidade ali razoável ali de poliacrilato. Você vai depois testando ali, aí já fica sugestão para o GPEC. Depois, talvez, ver quais são as quantidades certinhas. E o que você vai fazer? Você vai tentar pegar água destilada, se for possível. E aí, eu já até deixo... até falo para vocês que, caso depois vocês tenham interesse, teve uma questão da FUVEST do ano passado, na prova de... acho que foi na primeira fase. Na prova da primeira fase caiu uma questão falando sobre isso, com relação ao percentual de absorção de água quando você tem o poliacrilato de sódio em contato com água destilada e com água de torneira. O que o Alexander está falando aí, já foi até questão do Enem. Voltando para o que eu estava falando. E aí, em um dos copos, você vai pegar e vai colocar o poliacrilato ali e você vai fazer uma brincadeira com as crianças, que é... aí é que tá, eu não sei onde que entraria o conteúdo ali, mas que dá para fazer com as crianças, dá, porque eu já fiz com a galera de 9º ano e deu super certo. Você vai pegar aquela água destilada e você vai jogar no primeiro copo que está vazio, que não tem nada. Aí você vai pegar e vai falar assim, ó, agora eu vou jogar a água no segundo copo. Vai cair normal. E aí você vai pegar a água que está no segundo copo, aí vai perguntar, galera, o que vocês acham que vai acontecer quando eu pegar o copo e jogar aqui no terceiro copo? Aí as crianças vão falar, vai cair. Você pega e joga. Aí o que você faz? Quando cai no terceiro copo, você espera um pouquinho, porque esse poliacrilato, ele é um polímero, que ele é super absorvente e tal, tanto que ele é utilizado em fraldas, né? Ele vai reter toda a água. E o que vai acontecer? No fundo do copo, vai ficar tipo uma crosta de um gel que você vai ver. Aí vai perguntar, o que vai acontecer com a água do terceiro copo? Aí as crianças vão falar, ih, vai cair. Quando você fizer assim, não vai cair, porque a água está toda retida ali. Aí funciona tipo como uma mágica. E eu acho que isso, inclusive, é uma mágica. E essa é a sugestão aí, talvez, professora Shirley, talvez depois, vendo aí qual é, pode ser legal. Aí o Durval tá olhando para mim e tá pensando assim, tá, mas o que isso tem a ver com dar errado? O que deu errado com esse experimento, o que é errado, né? Foi que eu fiz isso com uma turma de 9º ano, quando eu fui participar de um concurso e tal, aqui no Rio de Janeiro, né, de novas metodologias. Aí eu fiz um trabalho e tal, enfim. E uma das etapas desse meu trabalho justamente envolvia isso, né, que eu trabalhava com osmose. Então, tudo isso que eu estou falando entra no contexto de osmose aí, né, como um experimento, né? E aí a gente fez carne seca em sala de aula e tal. Onde que deu errado? É que o poliacrilato, as crianças pegaram ele, depois que ele estava hidratado, e, cara, foi uma guerra de poliacrilato, joga um tipo neve artificial. O problema todo é que, primeiro, eu não aguentei e também entrei na guerra. Joga um no outro e vai, joga. Pô, o segundo problema é que é uma sujeirada danada. Então, assim, é um experimento bacana, mas tem essa questão de que é praticamente irresistível não dar uma guerrinha no final. E um outro, Durval, é que é um outro experimento que eu acho incrível, que acredito que em algum momento nós já escutamos ou já falamos alguma coisa como que em química 50 ml mais 50 ml nem sempre são 100 mililitros. Não sei se já ouviram essa. Em química, nem sempre 50 mais 50 é 100, onde a gente entra no tal do teste da proveta. Cara, eu já fiz o teste da proveta em 2 situações para nunca mais.
imaginem o cheiro de gasolina na sala de aula. Respondendo a sua pergunta, é um experimento que já fiz em dois, além do vapor ser tóxico, ainda que você faça em ambiente aberto, que foram nas duas situações que eu fiz, cara, sujeira, né? Sujeira, a Mércia comentou que também já fez e tal, mas a questão da sujeira, do cheiro, é um trabalho tão grande, que foi algo que eu fiz e, se por acaso alguém nunca fez, talvez for pensar... Sabe? Mas aí, quando vocês fazem no GPEC, vocês fazem lá no laboratório mesmo? Como que fica a questão do cheiro? A gente faz um laboratório, geralmente é a última prática, porque aí, né, já está quase na hora de ir embora, porque o cheiro realmente fica forte, mas o laboratório, ele é um laboratório grande, arejado, bastante janela, bastante porta, exaustor, aí dá uma amenizada, mas realmente, assim, em ambiente pequeno, nem pensar, não tem como. Até é engraçado, né? Até essa questão da ordem das práticas a gente pensa por causa disso. Não dá para fazer o experimento da gasolina primeiro, por exemplo, senão todo o resto vai ficar ali cheirando gasolina. A cromatografia, ela entra primeiro por conta desse tempo até a corrida acabar para separar direitinho. Então, isso também a gente pensa na hora da montagem das práticas, né? E toda vez que a gente faz algum experimento que vai ocasionar mais sujeira, assim, né, dizendo assim, ou vulcão ou slime, a gente já vai abraçando isso, que a gente depois vai arrumar, vai limpar, já vai nesse clima, né? Mas eu acho que a recompensa, a alegria deles, dessa atividade, eu acho que é maior do que a gente depois pensar em limpar. Eu acho que é bem legal. Então, a gente procura deixar isso tudo mais para o final da visita, entendeu? E aí, assim, se eu fazendo isso numa sala de aula, eu deixaria para fazer se o meu tempo fosse o último, porque eu conseguiria depois ter cuidado para limpar e tudo para não prejudicar a próxima aula, mas deixar de fazer todos esses experimentos é complicado, porque é muito legal além da gente poder inserir vários assuntos, né? Porque muitos deles não abordam um assunto só, a gente consegue falar de várias coisas dependendo da série, né, que a gente está recebendo, a gente consegue falar de várias vertentes. Eles também gostam muito, sempre são os que eles gostam mais, né, essas atividades. Então, a gente procura não tirar, mas deixar mais para o final da visita. Eu achei Posso falar engraçado, rapidinho, gente? Marcelo. Pode. Vamos lá. A gente, no meu caso aqui nas escolas que eu trabalho, tem uma escola que tem uma carga horária um pouco maior, e nessa escola a gente tem um professor de laboratório, né? Eu não sou professor de laboratório, eu acompanho às vezes, mas eu não sou o professor de laboratório. Só um minutinho, peraí, só um minutinho, gente. Meu Shih Tzu resolveu fazer arte aqui. Tem um cachorrinho Shih Tzu. Bom, então, eu não sou professor de laboratório. Eu acompanho algumas vezes. Lá na escola a gente tem um laboratório que tem até uma estrutura até razoável, né? A gente tem capela, tem tudo funcionando direitinho. São dois laboratórios, um conectado no outro. Temos alguns equipamentos, mas, assim, lá se procura muito trabalhar com materiais de baixo custo, né? Coisas mais do cotidiano e tal. Mas, assim, eu queria trazer uma questão, acho que os relatos aí do Marcelo, dos colegas, eu estou aqui só ouvindo. Na realidade, eu não vi ainda lá o e-book, tal, não tive tempo ainda de ler, estou aqui só ouvindo os relatos de vocês, mas eu acho que o que eu queria trazer aqui, que é uma angústia que eu gostaria de compartilhar com vocês, é o seguinte, duas coisas. Primeiro, que eu tenho visto acontecer lá, né? A gente tem aí um momento que a gente está vivendo de um ensino híbrido, né? E a minha preocupação é do que será daqui para frente. Uma coisa a gente sabe, né? Como a gente deixou lá em março, acho que foi março, né, de 2020, não será mais igual. Isso é fato nas escolas, eu tenho percebido isso.
né? Não será mais igual. E a gente percebe, inclusive, uma mudança até na questão do livro didático, né, gente? Hoje em dia, o livro em papel nas escolas, cara, isso já está virando raridade. Agora é tudo plataforma, tem escola que não adota mais livro, e inclusive meio que força os professores a não adotarem livro. Aí tem uma questão que eu acho que também meio complicada, porque você vai montar material, né? O Marcelo é conteudista, aí monta material e tal. Pô, e aí, cara, tu vai deixar isso lá na plataforma? Vão te pagar pelo direito autoral? Como é que fica? Se você sai da escola, fica para quem? Tem uma questão aí que a gente não para, às vezes, para pensar, mas que está envolvido nisso aí, né? Mas, enfim. Mas a minha preocupação a gente vai ter agora escolas que o aluno, você veja bem, antigamente o aluno mudava de estado, ele tinha que mudar de escola, né? Ele tinha que mudar de escola. Só que hoje em dia você tem escolas aí que o aluno pode mudar de estado, mas ele vai continuar na escola, porque ele vai assistir remotamente às aulas. Então, assim, a minha preocupação é como que a gente... Eu acho que é uma questão para a gente discutir aqui, cara. Se alguém tiver alguma... Possa me ajudar aí, que eu tenho para compartilhar. Eu estou meio preocupado. Assim, o que a gente vai fazer com a parte experimental se a gente tem metade de uma turma presencial e a outra metade remoto, né? Então, isso é uma questão. E aí? A gente vai fazer uma... Porque, assim, quando você está todo mundo presencial, você divide lá, pode dividir em grupos, né, de 3, 4 alunos, não sei, depende do tamanho do laboratório, enfim. Isso é uma questão que eu realmente tenho ficado meio... Como que a gente vai lidar com isso, cara? Porque o ensino remoto hoje, esse modelo híbrido aí, que nem tem uma crítica em cima desse nome híbrido e tal, né? Mas, enfim, é uma coisa que veio para ficar, cara. Eu acho que não vai voltar mais, entendeu? E é uma preocupação. E aí, como que a gente vai fazer esses experimentos, né? Vai ser a gente vai fazer na sala, para a galera que está lá, a galera vai assistir e o pessoal vai assistir de casa, mas aí como é que fica? Sabe, tem relatório, não tem relatório? Algumas escolas, inclusive, também questionam muito essa questão da prática, ela se esgotar no mesmo... Já tem aula hoje, né? Então, sei lá, o Durval faz a prática com os alunos dele lá e terminou a prática ali. Será que isso estimular o espírito crítico do aluno, o pensamento, né, a prática terminar no mesmo dia, ou de repente você lançar uma prática que pode ser, mesmo que você não faça muitas práticas, mas que você faça menos, mas que induz o cara a pensar um pouco mais em situações mais problematizadoras, e essa prática durar um pouco mais, né, de repente durar às vezes até 3 aulas, porque não se esgotar ali. E aí se discute muita coisa, se vai dar certo. O próprio erro, a prática errar faz parte da discussão também. O erro também faz parte. Às vezes dá discussões muito interessantes, o erro na prática. Então, isso é uma outra coisa. Então, são duas situações que realmente, cara, eu fico pensando às vezes, mas eu acho que esse lance do ensino remoto, eu não sei se alguém pode fazer alguma colocação quanto a isso, eu não sei realmente como lidar com isso aí, cara, porque o fato teremos daqui para frente essa possibilidade, né? Boa noite. Vou falar um pouquinho. Alexander vai cair naquela questão de novo, aquela divisória entre escola pública e escola particular. São duas situações diferentes. Por que eu falo isso? Eu sou professora da escola pública e, como a gente está comentando aqui, durante esse processo de pandemia, nós induzimos os alunos a realizarem essas práticas em casa. Na escola particular, como é que acontece? Por que eu posso falar sobre isso? Porque eu tenho 2 filhas e a aula de ciências, por exemplo, eu tenho uma filha no 4º ano e tenho uma no 6º ano. A professora passa a atividade de prática, como é que ela cobra do aluno que está online? Por que eu estou falando do aluno online? Porque as aulas da escola particular, elas voltaram faz muito tempo, eles têm a questão do rodízio. Eu optei, já que eu ainda não estou trabalhando, por que eu vou levar as minhas filhas para a escola, né? Já que elas têm essa questão de assistir às aulas, eu dou o apoio em casa, elas fazem a parte delas. Então, eu não vejo como prejuízo. O prejuízo que eu vejo é a questão dessa interação, da socialização de um modo geral. Mas na escola particular, como é que os professores cobram? Eles cobram o vídeo. O aluno ele tem que enviar para o WhatsApp da professora o vídeo com a experimentação. Essa semana mesmo,
eu tive que enviar para a minha, e não é só na parte de ciências, não, viu? Nas outras disciplinas, vendo em língua portuguesa o gênero literário, que é a instrução. E aí, qual foi o trabalho que a professora passou? A criança apresentar um jogo, né? Qualquer jogo. No caso, a minha menina apresentou o jogo do Superbanco Imobiliário. E aí, o jogo, a criança vai apresentar as regras, tá entendendo? E aí você diz, Larissa, mas ela tem que enviar? Tem, porque vale nota. Não é? Então, o aluno vai ficar sem nota. Então, a escola particular, ela cobra dessa seguinte forma, o aluno tem que enviar. A professora que falou, não sei se foi a Mércia, não, a outra que eu estou esquecida, que ela, na realidade, ela é multiplicadora do conteúdo para os professores. Tanto tem para a turma do 4º, 5º, 3º ano, os experimentos de separação de misturas, de acordo com o conhecimento que os meninos estão vendo, o menino apresentar a questão de como é que ocorre o surgimento, a prática do bolor dos fungos nos alimentos, a questão da criança demonstrar como é que ocorre a reação de vaporização, bem simples, prepara lá a solução salina, põe a exposição ao sol para a criança depois perceber que determinado tempo ela vai observar que só vai ficar lá naquele recipiente o sal. Então, assim, a escola pública ela não pode cobrar tanto do aluno por conta dessas limitações com relação à internet. Mas a escola particular, não, ela exige. Você não está no presencial, pois você vai me enviar o vídeo com a sua experimentação. Então, assim, é complicado. E falando da questão do livro, eu não sei como é que funciona, em cada estado funciona diferente. Por exemplo, no estado do Ceará, nós temos o que a gente chama de DCRC, que é o documento curricular referencial do estado do Ceará, que foi escolhido quais são aqueles conhecimentos prioritários, que são os objetos mínimos do conhecimento daquele aluno, diante de uma pandemia que nós estamos vivendo. Porque vocês sabem que é humanamente impossível, diante do contexto que nós estamos, a grade curricular, o conteúdo visto por esses meninos, foi preparado, eles estão tendo essas aulas remotas desde março do ano passado. Então, o documento ele foi providenciado em agosto, a partir do 2º semestre, essa grade curricular ela teve uma alteração justamente para que esses meninos não ficassem com tanto prejuízo, com tantas lacunas. Não é à toa que no início do ano, toda escola ela tem que fazer a avaliação diagnóstica. Antigamente, a avaliação diagnóstica era só português e matemática. Agora, não. A avaliação diagnóstica ela está ocorrendo em todas as disciplinas, em todas as áreas das ciências. Então, assim, é uma lacuna que vai ficar. E com relação à questão dos livros, qual é o outro problema, né, diante dessa mudança da BNCC? A gente vai ficar... vocês sabem que as nossas ciências, né, para quem está aqui, prioritariamente a parte de biologia, química, física, são disciplinas que o aluno ele não vai ser mais obrigado a cursar. Ele só vai ser obrigatório o menino saber matemática e português. Então, assim, o menino que não tem uma maturidade, porque, vamos lá, quando eu entrei na universidade, eu não tinha maturidade. Às vezes, eu tenho uma idade que eu tenho, e às vezes eu me pego com um comportamento depois, eu fico assim, meu Deus, eu estou cobrando uma coisa da minha filha, que nem eu cumpro, e eu sou uma adulta. Então, assim, se a gente for olhar, com a maturidade que a gente quer cobrar desses meninos, é muito difícil. Aí o menino entra no ensino médio, e o menino tem... eu não gosto de física, eu não vou fazer física. Eu não gosto de química, também não vou fazer química. E aí fica como a gente sempre conversa com eles e diz, né? Eu gosto muito de conversar, falo assim, gente, a gente tem que procurar, primeiro, o professor ele deveria ganhar, era 10 vezes o que ele ganha. Por quê? Ele não é só professor. Ele é professor, ele é mãe, ele é pai, ele é psicólogo, ele é psiquiatra. E outra, a gente tem que estar o tempo inteiro, a gente não pode ser rígido totalmente com esses meninos, a gente tem que andar assim com eles. Por quê? Porque a gente tem que cativar, a gente tem que procurar, não é a gente
deixar eles fazerem o que eles querem, não. Mas a gente tem que fazer aquela dança para poder o menino dizer assim, não, vamos fazer, vamos combinar com a professora, assim dá certo. Por quê? Porque a gente é o tempo inteiro dizendo para eles, gente, olha, eu digo para eles, gente, o que é melhor a gente estar estudando se a gente estivesse numa praia, ou se a gente fosse estar aí brincando, assistindo um filme, estar no cinema, tudo vai trazer para a gente futuramente, depois. Estudar, gente, bom é se divertir mesmo, mas a gente precisa desse conhecimento. Aí eu digo muito, muito assim para eles, que às vezes eles dizem assim, Larissa, para que eu preciso estudar isso? Para que eu tenho que saber de química? Gente, não é que você tenha que saber, mas é porque certos conhecimentos vai fazer vocês terem uma visão de mundo diferente. Isso vai fazer vocês terem uma compreensão diferente de mundo. Tanto é que se o aluno ele tem essa compreensão, ele não cai facilmente nessas fake news que tem. Não é isso? Então, assim, é uma preocupação, porque a partir do próximo ano, né, esse menino ele vai poder estar escolhendo o que é que ele pode e o que é que ele não pode fazer. E aí, a gente está aí, esse ano foi a escolha. Né? A gente está escolhendo, no primeiro semestre, nós escolhemos o que a gente chama, agora me esqueci, são as... Nossa, esqueci totalmente. Que são as disciplinas, os projetos integradores. Então, quando a gente pega os livros, né, vocês vão perceber que os livros, ele tem lá a integração das ciências, e aí é tudo em forma de projeto. Como o professor Alexander falou, a sala de aula nunca mais vai ser o que ela foi. Se o professor, né, antes tinha aquela história do professor achar que ele trabalhava muito, ganhava pouco, pois agora ele vai trabalhar muito, muito mais. Por quê? Porque é você ter que preparar essa aula. É o modelo da sala, a sala de aula virtual o tempo inteiro. Você produzir material, mandar para aquele menino ter que ler, que é o que se pede tanto, que é essa que está na moda, né? A questão da alfabetização midiática, né, Alfa? Então, o menino tem que saber ler, né? Tem que saber ler, porque os nossos alunos, eles não sabem ler. Eles não sabem. Eles não sabem ler de duas formas. Eles não sabem ler mesmo, então é uma leitura ruim, e eles não gostam de ler. Eles simplesmente não leem. Eles gastam muito tempo na internet, nas mídias, mas eles não leem coisas que são interessantes, que irão, de certa forma, beneficiar eles próprios, não é? Então, assim, eu já falei demais, igual o Marcelo, né? Eu falo demais, mas, assim, a ideia é essa, né? A gente, infelizmente, a gente sempre tem que estar comentando essas diferenças entre a escola particular e a escola pública. Eu tenho só a elogiar, durante a pandemia, como foi que o ensino desabrochou nas escolas públicas. Mas a gente tem que ser realista e admitir que existe um buraco entre a escola pública e a escola privada. Primeiro porque na escola privada, eu falo assim porque eu sou mãe, e assim, a gente está no tempo inteiro do filho da gente, orientando, dizendo coisas boas, ele precisa estudar, né? A maioria das nossas crianças, dos nossos jovens da escola pública, eles não têm essa instrução dentro da casa deles. Nós, na grande maioria das vezes, nós os instruímos. Então, assim, é um problema que vai ficar aí para a geração, não é? Mas essa questão do livro é um problema, né? E principalmente levando em consideração essa questão de que o aluno ele vai poder escolher o que é que ele pode, o que é que ele quer e o que é que ele não quer, né? Quando na realidade eu via um aluno de uma escola pública, eu não me lembro agora qual foi o estado, mas ele falando que na realidade isso foi decidido, mas deveria primeiro ter passado por uma aceitação dos alunos, não é? Porque aquele aluno que quer estudar mesmo, ele já vai dizendo essa frase. A gente vai ficar sem ter uma disciplina, mas o concorrente da gente, o menino que está lá na escola privada, ele vai ter acesso ele vai continuar tendo acesso a essas disciplinas, né? Então, é complicado. Vou deixar um pouquinho para os outros falarem, que eu falo demais.
Além de desgastar, né, Larissa? A gente tem muitos profissionais que amam e têm essa vontade e estimulam seus alunos, igual você está falando, né? Esse carinho, cativar, mas cada vez que o professor tem mais bagagem, mais cobrança, a gente vai ficando cada vez mais cansado, né? E aí, até quem tem muita vontade acaba desanimando, tendo dificuldade, mesmo que não seja algo para sempre, mas em alguns momentos a gente acaba falhando mesmo. E é muita cobrança. Eu só a primeira coisa que eu penso quando fala nessa reforma é isso. A gente que trabalha na universidade, a gente vê os alunos mudando toda hora de curso. E os alunos que estão ali na universidade, né, com 21, com 22, com 25, com 28 anos, e eles estão mudando de curso, do primeiro, do segundo, do terceiro, às vezes muda no quarto, no quinto período, e como que um jovem no ensino médio ele vai ter essa maturidade de escolher o que ele vai ser para a vida, né? Realmente, para mim, assim, é a primeira coisa que me vem à cabeça. Claro que tem todas outras problemáticas por trás disso, mas para mim essa é a principal coisa que vem na minha cabeça. E fazendo um parêntese aí na que a professora Gabriela falou aí, cara, eu não sei se foi aqui que eu falei ou se foi em outro curso, enfim. Se foi aqui, pode me falar que eu não continuo, tá? Para não ser repetitivo. Mas eu tenho sentido não sei se eu vou compartilhar com vocês, uma dificuldade também. Eu vi aqui deixa eu ver aqui no chat, alguém colocou sobre a questão da gamificação, né? Que está aí muito em moda, esse papo da gamificação e tal. Eu acho que, cara, essas tecnologias, o Marcelo pode talvez falar melhor. O Marcelo está nessa história, ele falou aí, né? Ele chegou, era só mato, né? É verdade. Então, assim, ele tem acho que um expertise nessa área, que ele pode talvez até explicar melhor isso aí. Mas, cara, eu às vezes me sinto, assim, de mãos atadas. Por quê? É tanta coisa, cara. Mas você... Porque, assim, a cobrança... a cobrança é a seguinte, você tem que entreter o aluno, né? Você está aqui dando aula remota, o cara que está lá em casa, ele tem que estar com a câmera aberta, dificilmente ele vai abrir a câmera, eu até não estou com a minha aberta aqui, né? Não está com a câmera aberta, mas assim, ele tem que participar e a escola cobra que ele esteja engajado, e aí para você engajar o cara, você tem que começar a usar um monte de coisa, aí vem o papo da gamificação, aí quando você fala de gamificação, o espírito, né, do game, né? Na realidade não é jogar, é o espírito do game. Aí eu começo a ver um monte de coisa de tecnologia, cara, e você tem tempo de ter acesso a isso tudo, né? Você tem o programa até Canva para não sei o quê, para não sei o quê. Cara, toda hora tem uma parada nova, entendeu? E eles ficam cobrando isso do professor, e você tem que... parece que você é o gerente de uma loja de tecnologia, e toda hora tem que apresentar uma coisa nova, e pior de tudo, eu acho, galera, que eu acho que é pior de tudo, estimula uma concorrência dentro da equipe, cara. Eu acho que isso é que é o pior. O cara que é o cara que manda mais na tecnologia, ele fica bem visto. O cara que é mais tradicional, eu tenho um amigo meu, professor de língua portuguesa, que dá aula há quase 30 anos. Cara, ele falou para mim, eu não vou ficar correndo atrás, eu vou dar aula, aquela aula ali, eu não vou ficar... Então, assim, aí você acaba criando um ambiente até meio hostil, de competitividade dentro da equipe, que antes não tinha, cara, sabe? E aí, às vezes, eu sento aqui em frente ao computador e falo, cara, o que eu vou fazer hoje? Eu vou dar aula, sei lá, de estequiometria, mas aí como é que eu vou fazer para o cara se engajar? Aí você fica com um pensamento de ter que criar alguma parada, entendeu? Não que você não tenha que ter uma aula interessante, isso a gente tem que ter. Mas agora, com essa questão do remoto, tem tanta informação, cara, é tanta coisa que, às vezes, para você garimpar isso tudo no meio, né, desse monte de informação, fica muito difícil, né? Então, realmente, é algo que angustiante um pouco, mas eu acho que realmente o que mais está me preocupando é essa questão aí da experimentação, e eu tenho um pouco de medo que nesse sistema de híbrido, né, em que você tem uma parte em casa, outra na sala, que o experimento, cara, ele fique de lado. Eu sou um cara que eu sou super entusiasta, eu acho muito maneiro experimento de química, entendeu? Eu acho que tem que ter, cara, tem que ter nas escolas, sabe? E aí, não sei, sinceramente, como que vai ficar isso aí. Exatamente, né? Ferramenta a gente tem bastante, mas às vezes é difícil da gente executar. A Shirley aqui levantou a mão, né? A Shirley quer falar, e a gente ainda tem mais alguns minutinhos, a Fernanda, a Soraya também, que ainda não falaram, quiserem falar
tá bom? E aí depois a gente tem mais uns minutinhos para encerrar. Pode falar, Shirley. Então, só para complementar a fala da professora Larissa, né? Essa questão da reforma, né? A gente sempre fala, né, nos anos iniciais, né, que é o meu carro-chefe, a gente tem uma preocupação muito grande em relação à alfabetização, mas a gente está conseguindo, tentando desconstruir essa ideia de que é só a alfabetização. Esse menino, ele não tem que adquirir essa habilidade apenas em língua portuguesa, né? Porque quando a gente fala dessa leitura de mundo, desse letramento, o que é esse letramento, né? Para que me serve a língua portuguesa? Para que me serve a matemática, né? Para que eu consiga ler e interpretar esse mundo? E como que a gente não insere as ciências nesse contexto? E é uma preocupação nossa muito grande, porque se esse menino tem a opção de deixar isso de lado, como que ele vai ter uma base até para que ele escolha, né, o que ele vai seguir, se ele não consegue fazer essa leitura, essa interpretação, se ele não tem mais acesso a essa ciência. Em relação a essa questão do ensino remoto, é uma dificuldade muito grande, foi algo que foi imposto para a gente, né? Assim, ninguém escolheu, nós não escolhemos estar nessa situação, infelizmente, foi algo novo para todo mundo, né? As dificuldades que eu passo, que vocês passam, são dificuldades gerais, né, do Brasil, do mundo, e foi algo que chegou, sim. A gente tem uma gama aí de professores que já estavam quase se aposentando, professores que não têm esse contato com a tecnologia, né, porque a gente não é obrigado a dominar todas as ferramentas, e de repente isso foi imposto ali de forma obrigatória para a gente, né? A gente precisou, além de tudo aquilo que a gente já tinha que dar conta, aprender novas formas de ensinar. E a gente fica numa situação realmente muito complicada, com lacunas muito grandes. Eu sou da rede pública, eu acredito no ensino público, eu acredito que a gente oferece um ensino de qualidade, a gente produz um material muito bom, excelente, a gente tenta fomentar boas práticas, mas a gente não vai ser hipócrita, porque a gente sabe que existe essa lacuna, né? Não tem como a gente falar que não. Eu tenho 2 meninos também na rede particular, e você vê a diferença e você vê essa questão familiar dessa organização também. Então, a gente sabe que a gente vai ter uma lacuna muito grande, porque o que a gente sempre fala com os professores eles ficam muito frustrados, né? Poxa, mas eu fiz uma aula maravilhosa numa turma de 30 alunos, que eu tive um acesso, ou que eu não tive nenhum acesso. Porque a gente sabe da dificuldade dessas famílias, né? São vários contextos, uma família que não tem uma condição de acesso, às vezes uma família com 3, 4 crianças que tem um celular na casa, que tem uma internet com dados que você não consegue ter suporte para que aqueles meninos estudem. Então, a gente sabe de todas essas dificuldades. Famílias que os pais já voltaram a trabalhar, não conseguem ter esse acompanhamento. Eu consigo acompanhar em casa, mas e o pai que não consegue? Então, são várias coisas. Então, o que a gente consegue, a gente sempre fala com eles, porque a gente tem um sentimento de frustração muito grande, a gente percebe isso, é que a única coisa que a gente pode ter certeza hoje é que a gente está ofertando. Mas se eles estão recebendo, a gente não consegue garantir. A gente só consegue garantir que a gente está ofertando de alguma forma, mas que se isso está sendo desacesso, a gente não consegue ter essa certeza, a gente só vai conseguir fazer estes resgates depois que a gente conseguir retornar com esses meninos para dentro da sala de aula, e aí essas lacunas a gente vai ter que tentar estudar e suprir de alguma forma e fazer esses resgates aí, que a gente acredita que isso não vai ser em 1 ano, isso não vai ser em 2 anos, isso aí vai ser um processo contínuo e que muitas vezes aí a gente vai aumentando mais ainda esse abismo que a gente vê aí, né, entre as escolas particulares e as escolas públicas. E não é por conta de uma falta de empenho dos nossos professores, mas é porque a gente sabe que existem várias questões aí, né, que vão muito além da gente, né? Pode falar? Tá, não vou demorar muito. Cara, eu tenho tanta coisa para falar com relação a essas coisas de políticas, cara, educacionais e tal, mundo, enfim, muita coisa que eu já vi aqui rolando. Como eu disse para vocês aí nos comentários,
Cara, desde 2014, 2015, eu tô cantando a bola do digital e tal, e muita gente já me chamou de doido. Principalmente quando eu comecei a sair de sala de aula para migrar para o digital naquela época. Mas eu queria mesmo comentar, porque, Alexander, você tocou num ponto aí do digital e tal, e eu acho que era uma boa, né? Eu estou jogando essa sugestão aí para a Gabriela, para o Durval, para o Anderson, para a professora Andressa, para a professora Vanessa, que não está presente hoje, que era 2 pontos. 2 pontos não, 1 ponto só. Não sei se talvez o Alexander levantou uma bola interessante, que era talvez a gente ter uma discussão sobre os softwares lab que fazem experimentos. Não sei se o pessoal do GPEC pensou nisso, mas, putz, isso era uma parada que seria uma boa. O professor João, lá no mestrado, ele deu uma aula que, para mim, foi uma aula excelente, como várias aulas excelentes, né, que eu poderia citar, mas uma das aulas foi que ele explicou para a gente alguns macetes no ChemSketch. Eu acho que o ChemSketch não faz sentido para o coletivo, porque temos professores aqui, que, por exemplo, a professora Shirley não faz sentido muito o ChemSketch. Mas existem esses programinhas que simulam o Virtual Lab, como o Alexander colocou aí, e eu estou jogando isso aqui no alto, porque talvez isso pode ser uma pauta para algum outro encontro síncrono aí da gente, a gente levantar essa bola novamente. Não sei se a galera aí pensou sobre isso, a galera do GPEC e os demais professores. E até mesmo uma sugestão, né? Eu não posso ajudar nisso, mas provavelmente tem algum professor que usa algum programinha desses, daí, já está pipocando aí nos comentários. Enfim, era só isso aí mesmo. Maneiro pra caraca. Durval, o Gabi anotou isso aí. Vamos levar isso para nossa reunião, que eu acho que a gente nunca discutiu sobre esse tópico, não. Eu acho super válido, viu, cara? Realmente, o Marcelo citou aí, o Virtual Lab, ele é muito poderoso, mas eu, sinceramente, não sei usar, não. Acho que se a gente tivesse aí uma discussão sobre, não só ele, mas outros, seria muito válido. Boa bola. Levantou bem essa bola aí, Marcelo. O legal desse encontro que a gente marcou hoje, né, e vai ter mais um, é justamente essa troca de experiência, levantar essa bola aí para todo mundo, né? Essa troca de experiência, aprender com os acertos, com os erros e com as ideias de todo mundo, que e o Marcelo é o cara mais profissional que parece, né? É muito articulado. Valeu mesmo, obrigado. Então, gente, eu acho que não tem mais nenhuma consideração a fazer. A gente já vai encerrando para não ficar... Todo mundo ainda vai trabalhar, né? Amanhã. Foi muito bom. A gente queria agradecer todas as colaborações. Foi legal mesmo, anotamos muita coisa, né? E muito obrigado. Até a próxima. Valeu. Obrigado, pessoal. Foi muito bom partilhar esse momento com vocês e até o próximo encontro, na próxima semana. Valeu, gente. Boa noite. Tchau, gente. Obrigado. Um grande abraço aí para todos. Boa noite.